Bom, senhores, com relação à data de provas e data de entregas que nós teremos. Essa semana nós temos as datas de provas de instalações prediais 2. Aqui estão as turmas que eu tenho, as instalações prediais, as suas salas, o número de alunos, as suas salas e a data da prova. Falando uma novidade com relação à data da entrega dos trabalhos, eu postergo a partir de agora a data da entrega dos trabalhos, portanto, restam a vocês apenas estudarem para as provas. E, portanto, eu não aceitarei os trabalhos da entrega no dia da prova. Eu estou postergando para uma semana depois e vocês fazerem todos os trabalhos, assim como as referências que eu tenho relativos às informações de vocês. Veja bem. Bom, então, como eu falava, vocês terão as suas respectivas datas de entregas de trabalho aqui nessas datas que foram postergadas. Portanto, só aceitarei os trabalhos nessas datas. Não adianta entregar antes, porque aí vem a desculpa. Mas, professor, eu entreguei antes porque você não explicou o que era para fazer e não deu tempo para fazer. Então, sinto muito se não deu tempo para fazer, porque essas datas serão respeitadas em função das turmas que estão aqui, senhores. Vocês terão essas datas para entregar os seus trabalhos e essas datas para fazerem as provas. Sendo assim, uma vez que você tenha isso, eu aceitarei trabalho de duas formas. Uma das formas é eletronicamente, que vai ser colocado no Eureka, e você pode colocar o arquivo em PDF ou em AutoCAD, se desejar. Você colocará o arquivo em PDF ou em AutoCAD dentro do Eureka, na pasta que vocês têm apropriada para vocês. Eu não vou gostar quando encontrar aqui os arquivos das pessoas no meu e-mail. Eu quero que vocês entreguem no Eureka, porque lá temos como registrar a data de entrega. Eu estou fazendo um relatório diante de tantas reclamações que houveram, mas professor, eu entreguei dentro da data. Não vou aceitar mais esse tipo de discussão, porque afinal de contas, agora eu estarei documentando todas as entregas exatamente na data que será entregue. E a data que serão entregues serão essas aqui. Na vistoria dos trabalhos, eu vou ter a possibilidade de entregar esses trabalhos até o meio-dia desses respectivos dias que nós temos aqui. Então, até o meio-dia, eu estarei checando nas minhas pastas de e-mail para que eu tenha tempo suficiente para corrigir esses trabalhos e que vocês possam saber se estão em final ou não. Então, a instalações prediais, turma B1, manhã fará a entrega do trabalho no dia 26 de novembro, assim como a entrega da prova será feita nesta data aqui. Você poderá entregar também manualmente esse seu trabalho. Agora, entregar manualmente significa dizer que ele tem que estar com um mínimo de apresentação, porque eu tenho visto gente fazendo desenhos a lápis de qualquer jeito e aí está saindo uma bagunça esses desenhos. Então tem que ter um mínimo de preocupação, como se você fosse entregar esse trabalho para a Copel. Portanto, eu quero um trabalho bem feito, legível, que dê para entender. Certo? Como é que eu vou exigir esse trabalho? Esse trabalho tem que ser feito com toda a simbologia da NBR 5444 e tem que ser feita nas especificações, por exemplo, de SPDA. Quando nós formos julgar o SPDA, ele deverá ser feito nas normas da 5419, que é a norma específica de projetos de SPDA. Eu vou cobrar nesse trabalho, e esse trabalho valerá 5 pontos. Eu vou cobrar nesse trabalho eletrodutos e fios, lógica, SPDA, disjuntores, quantitativos, apresentação desse trabalho e aí a somatória total dos circuitos apresentados conforme indicação. A somatória desses trabalhos todos, de todas essas notas, dará 5 pontos. Mas olha, eu pedi para vocês fazerem disjuntores e de repente alguém foi lá e me fez os quadros unifilares de qualquer jeito, não, e os disjuntores para mim eram calcular todos os disjuntores com suas respectivas ligações e fazer os quadros, o quadro geral de distribuição, o quadro unifilar e o quadro multifilar. Se faltar um desses projetos, senhores, eu descontarei da nota que já atribuí a vocês a respeito de disjuntores. Essa nota será tirada, porque quando eu aceitei de todos os alunos que estavam a caminho, portanto estavam acertando esses projetos, eu simplesmente
ignorei que alguns alunos não tinham entregue esse trabalho perfeitamente. Portanto, no dia da entrega do trabalho, estarei cobrando exatamente isso. Não aceitarei trabalhos que não contiverem legendas exatamente explicando que equipe que eu estou fazendo e qual é o fulano, beltrano e ciclano que vão estar dentro desse trabalho, projeto elétrico, e o que está dentro desse projeto elétrico você deverá constar. Dentro dos projetos elétricos, eu falei que aqui essa representação é um projeto antigo, portanto tem que já aparecer lâmpada fluorescente aqui. E senhores, cobrarei sim o número do circuito, as indicações de qual interruptor ou qual seção dos interruptores pertencem ou a qual seção de tomadas pertencem, e estarei cobrando também a representação de cada um dos fios colocados embaixo das respectivas os respectivos circuitos. Portanto, que não me venham com a discussão, mas professor, eu coloquei na legenda. Não, eu quero assim. Eu sou o cliente Roberto Ferraz e como cliente estou exigindo que você entregue um projeto da maneira que eu estou querendo, certo? Você irá colocar a representação correta de cada um dos elementos que você tem e você irá indicar no seu projeto de lógica tudo o que você tem a respeito de lógica. Se você decidir colocar um projeto à parte de lógica e um projeto à parte de SPDA, eu não tenho problema nenhum com isso, desde que haja a compatibilidade. E é por isso que eu gosto de colocar aqui a compatibilidade do projeto elétrico juntamente com o projeto de lógica que está aqui, certo? Se vocês colocarem diferentes, não há problema. Em pranchas diferentes, não há problema. Eu só acho que não há necessidade, uma vez que aqui eu consigo compatibilizar e verificar que não existem tomadas de lógica cruzando sobre tomadas de elétrica. Existem e elas estão separadas. Indicações de que estão descendo os eletrodutos, que estão subindo eletrodutos. Eu vou precisar de todas essas indicações e colocarei também as indicações de vocês. Não quero que apareçam nesses projetos cotas e não quero que apareçam achuras que entrem diretamente em interferência as suas fases, os seus projetos, que não dê para você entender. No caso, essa Ashura aqui, ó, ela não está se confundindo com essa situação que eu tenho. Então, se estiver se confundindo, eu vou lá e apago essa Ashura. Por favor, apaguem. Olha lá, temos a Ashura, mas não está dentro da área de projeto elétrico. Portanto, senhores, apresentem-me o necessário somente indicando que área que você está. Não precisa colocar área, não precisa ter outras achuras de parede. Eu quero que todo lugar onde você tiver projeto elétrico esteja individualizado e identificado cada um dos seus circuitos e suas fiações, tal qual indicado suas bitolas de eletrodutos, assim como eu tenho falado todo esse período. Vocês têm que colocar na legenda identificando que prancha que vocês estão fazendo. Prancha 1, prancha 2, e no caso aqui eu tenho a prancha 2. Eu identifico a prancha 1 e prancha 2, e identifico o que está contido dentro dessa prancha. Projeto elétrico, projeto de lógica, projeto de SPDA e assim por diante. Os quadros terão que conter sim o quadro de distribuição da maneira que eu coloquei o exemplo para vocês, os quadros unifilares e os quadros de diagramas multifilares. Senhores, tudo bem, eu quero apenas que vocês aprendam a fazer isso. Se vocês não me fizerem, vocês não terão essa pontuação. Aqueles que não me entregarem, porque de repente pode ser muito cômodo para a pessoa ter me entregue todos esses dias, esses trabalhos aqui, e aqueles que não me entregarem, eu vou considerar como zero de trabalho, senhores. Portanto, eu quero e vou exigir que todos me entreguem o trabalho, porque afinal de contas não é justo para fazer umas pessoas trabalharem demais e outras pessoas ficarem coçando, né? Então, aquelas que não me entregarem, eu vou subentender que as pessoas não conseguiram terminar os disjuntores, não conseguiram terminar o SPDA, não conseguiram terminar a lógica e, portanto, não merecem essa pontuação que elas tiraram no decorrer do semestre. Se elas me entregarem, elas terão essa pontuação respeitada, desde que, é claro, elas tenham cumprido as informações que eu fui passando para cada uma das equipes no decorrer desse semestre.
sua pontuação chegará a 5 se e somente se você tiver cumprido essas etapas que aqui acontecem. Tem um detalhe a mais que vocês vão ter que fazer, que é o quantitativo, que eu não havia explicado para todas as equipes ainda e para todas as turmas. O que é o quantitativo? Ora, o quantitativo, eu terei uma quantidade de tomadas que serão colocadas, e essas tomadas têm uma caixinha 2x4, uma caixinha 4x4, uma quantidade de eletrodutos que será colocada e uma quantidade de fios que será colocada. Por exemplo, eu tenho aqui um fio neutro, que será representado no fio da cor azul. Eu tenho um fase que será da cor branca, preto, amarelo, vermelho, né? As cores do fase, a cor do terra, que nada mais é do que a cor verde, e pode ser que você tenha o PEN, que é da cor verde e amarela. Vocês terão que dimensionar toda a quantidade de fios. Eu represento aqui no AutoCAD uma quantidade de fios numa determinada curvatura. Você, para contabilizar quanto de fio você terá que medir de um ponto a outro sem necessariamente ter a curvatura. Eu sei que eu tenho 4,79 metros, 4,79 metros de eletrodutos passando aqui. Portanto, tenho também fios fase, neutro e terra, 3 circuitos distintos que estão passando fios de cores diferentes. Eu quero saber qual é a cor de cada um desses fios, senhores, porque vocês vão mandar essa lista de compra para os proprietários. As tomadas que vocês irão colocar, o número de tomadas, o número de caixas 2x4, 4x4 e assim por diante, é necessário para que vocês consigam entender quais os elementos a mais que devem conter, e não tenho aqui porque eu faço geralmente feito em Excel isso aqui e entrego para o proprietário. Eu quero que vocês entreguem o quantitativo aqui, na planilha de cálculo, numa planilha dentro do projeto de vocês. Esse quantitativo vai valer uma pontuação vai valer 1 ponto, portanto, não me entregou o quantitativo, vocês terão automaticamente menos, e aí você terá direito à apresentação, porque como eu tenho falado para vocês, a apresentação de vocês está extremamente estranha. Tem muita gente me apresentando uma apresentação que mal dá para dizer que é feito por um universitário. E temos a apresentação dos circuitos exatamente como eu falei para vocês, indicado onde você tem a colocação das bitolas de fio, você tem a indicação em cada um deles os diâmetros de eletroduto e as bitolas colocadas de fio e as suas respectivas seções indicadas dentro do local. Ah, mas Roberto, eu indiquei lá na legenda. Não me interessa, a legenda é uma coisa à parte e eu deixei isso claro para vocês desde o princípio. Eu quero que vocês representem na legenda e no local onde vocês estão fazendo. Eu tenho aqui tomada universal, caixa 2x4 a 1,30 m do piso. Ora, se essa tomada tem 1,30 m e se eu descobrir que essa tomada, vamos citar essa aqui, ela está a 30 centímetros do piso. Portanto, para dizer que o eletroduto dela tem isso aqui de distância até a parede, eu meço a distância inclinado, né, de preferência, medir a distância inclinado até a parede, e aí eu sei qual é a distância, eu sei que é 1,42 m. Só que o pé direito de todas as casas de vocês terá 3 metros, por sua vez, 3 metros menos 30 centímetros, eu estou falando de 2,70 m. Então, 1,40 m mais 2,70 m de eletroduto. Embutido na parede tem mais tantos metros de eletroduto. Portanto, eu quero que vocês tenham uma noção espacial. E cada projeto que tem sido entregue ultimamente, eu tenho encontrado a não referência a respeito de quantitativos. E é esse quantitativo que eu vou querer que vocês coloquem, porque todo projeto que se preze tem que ter o quantitativo. Eu entrego num relatório separado e vocês vão me entregar aqui no projeto todo esse quantitativo de eletrodutos, de fios, de caixas de passagem. Se tiver a repimboca da parafuseta, a cruzeta, a porca não sei tal, eu não quero saber. Eu quero saber apenas o grosseiro, que o grosseiro é
eletroduto, quantidade de eletroduto e suas respectivas bitolas, as bitolas de fios e suas respectivas cores, ou seja, eu quero saber quantos metros de fio azul eu vou comprar para dizer que eu vou ter tantos metros de neutro. Eu quero saber quantos metros de fase eu vou ter, portanto, as fases são representadas pelas cores vermelho, branco, preto e amarelo, e eu quero que vocês me digam quais as cores dessas fases e quantos metros de cada um dos fios vocês iriam colocar aqui. As suas caixas de passagem, por sinal, feitas de alvenaria ou de concreto, devem ser representadas no local correto e indicadas que são caixas de passagem ou que são caixas de lógica, de onde entrará todas as imagens, dados, voz e assim por diante. E qual o eletroduto que estão colocados esses elementos que vocês fizeram. Eu tenho caixas lá atrás, ó lá, de bombas, eu tenho tudo isso indicado e como é que está, se está enterrado, se não está enterrado, se está na laje e é contínuo e de preferência representado com o quadrado ao redor dessa circunferência que vocês têm aqui. Feito isso, os quadros todos completos, as legendas todas completas, vocês terão que me apresentar perfis dessa estrutura. O SPDA, que eu não tenho aqui representado, por sua vez, tem que ser colocado o barramento, tem que ser colocado a altura do solo até a parede de 2 metros, todos os detalhes em que altura esse eletroduto, esse seu captador do SPDA se encontra, detalhes de corte do projeto e detalhes do telhado desse projeto para dizer quantos captores dentro do seu telhado você vai ter e qual é a área de abrangência deles. Qual seria a área de proteção numa circunferência, assim como eu representei para vocês ali dentro do projeto. Essa é a situação que vocês têm. Se vocês me apresentarem tudo correto, eletrodutos, terminarem assim como eu tinha combinado com vocês, e a grande maioria não terminou. A de lógica, entregarem pronto, o SPDA, me entregarem pronto, os disjuntores prontos, vocês serão merecedores dessas notas. Caso contrário, eu alterarei as suas notas, mesmo que elas tenham sido atribuídas, porque obviamente eu estava esperando que vocês tivessem terminado esses projetos no tempo certo, e se vocês não tiraram esses projetos, não terminaram assim, e não cumpriram as minhas exigências, significa dizer que vocês não são merecedores dessa nota. O total desse trabalho será 5, assim como estão sendo mostrados aqui para vocês. Certo? Vocês terão 5 pontos e a prova 5 pontos. Senhores, boa sorte e até a próxima semana.